Bom dia, Ceci Juruá. Bom dia, Rômulo. Tudo bem? Bom dia, ouvinte. Tudo ótimo. Ceci Juruá, você sugeriu como tema para hoje falar sobre o colapso institucional do Brasil e como isso contribuiu para confirmação, né, para a consecução do golpe em 2016. A gente lembra que o golpe é um golpe que a gente chama de ataque híbrido, ataque de quarta geração, então ele não é, diferentemente do golpe de 64, que foi ali numa virada, 31 de março, 1º de abril, não, esse começou ali esquisito 2013 e tal, mas o ato formal que dá pra gente marcar é ali 2016, quando tem o afastamento da presidente Dilma Rousseff da chefia do Executivo Nacional para colocar do Michel Temer. E você diz que é importante, o que precedeu isso foi a questão institucional. Qual foi a contribuição disso, esse Juruá, para esse caos que a gente está vivendo hoje? Eu tenho a impressão que vivemos não só o caos, mas uma situação de perplexidade. As pessoas, a grande maioria dos brasileiros, não entendem aquilo que acontece. Eles sentem que a profundidade do golpe, das mudanças, elas são muito grandes, a profundidade é grande, mas elas, por quê? Como, quer dizer? E aí eu parei para pensar, eu acho que só podemos explicar se voltarmos umas décadas atrás. E aí estou me lembrando da década de 80. Teve o grande problema da hiperinflação, mas também foi lá que se começou a apontar algumas dificuldades no funcionamento do Estado. Não só do ponto de vista de regulação, controle de preços e de controle da moeda, mas eu lembro que naquela década também se começou a falar que a democracia representativa estava fadada ao insucesso. Ela não respondia mais à necessidade das sociedades. E aí se criou uma outra expressão, quer dizer, se começou a usar no Brasil uma outra expressão, que foi a democracia participativa. E a gente se perguntava como, quer dizer, aquela democracia participativa, que a filosofia registra, a história, que é da Grécia, dificilmente aquilo se aplicaria entre nós nas sociedades modernas, até porque aqui o voto é universal e antigamente não, nós tínhamos um voto censitário, só os proprietários realmente que votavam. Bom, mas isso foi andando e depois tivemos em Porto Alegre até uma tentativa de orçamento participativo, que foi o primeiro governador eleito do PT, que foi Olívio Dutra. E o mundo também mudava. Desculpa, Ceci. Bom dia, sim. Bom dia. O orçamento participativo, ele entrou em 89, quando o Olívio Dutra foi prefeito de Porto Alegre, antes de ser governador na próxima década. Você tem razão, Carlos, exatamente. É final da década de 80, né? Isso. E criamos também, quer dizer, junto com esse conceito novo para os brasileiros de democracia participativa e de críticas à democracia representativa, isto é, a capacidade de o parlamento ou as assembleias representarem as preferências do cidadão, né? Ao mesmo tempo caiu o Muro de Berlim, e dissolvia-se a União Soviética. Para quem gosta e acompanha a história, sabe que a União Soviética foi importantíssima para melhorar a situação política e social dos países do Ocidente. Né? Ceci, desculpa interromper. Você falou aí agora, para quem gosta e acompanha a história, isso que você está falando está claro, os chamados 30 gloriosos no primeiro mundo, pelo medo que eles tinham do perigo vermelho, resolveram efetivar a social-democracia aqui na Europa e nos países desenvolvidos de uma forma geral, até mesmo em alguns outros países também, né, os avanços trabalhistas, em parte, é uma resposta à pressão da questão social. Mas eu queria ressaltar, assim como eu falava no comentário agora do Eduardo Jorge Vior, da importância da gente ir além no espaço e para outras experiências para tentar acolher, da mesma forma é importante para a gente, na nossa luta política, ir além no tempo, para trás, aprender com a história, para não repetir os mesmos erros. Então é por isso que você está fazendo esse resgate tão importante aqui hoje. A gente tem que parar um momento, em vez de ficar falando do que o Alckmin disse ontem, a gente tem que... Isso é importante, comentar sobre isso, mas também é importante olhar
globalmente o que está acontecendo e padrões que se repetem e olhar também no tempo o que a gente pode aprender com essa experiência. Então, por isso que a gente saudou muito quando você sugeriu esse tema. Mas, por favor, prossiga. É perfeito, Rômulo. Quer dizer, nós dizemos isso, nós temos que saber sempre ter consciência sobre os antecedentes do fato que nós estamos analisando, os antecedentes históricos. E essa ruptura que aconteceu no Brasil foi tão grande, tão grande, tão grande, que só realmente podemos começar a entender analisando os antecedentes. Na década de 90, nós tivemos 2 fatos muito importantes que foram a privatização das estatais e o Plano Real. E eu lembro que a privatização das estatais começou pela Companhia Siderúrgica Nacional, pela Companhia Vale do Rio Doce. O que nós não entendemos, porque a Siderúrgica Nacional, ela foi a primeira, junto com a Vale do Rio Doce, foram as 2 primeiras estatais de peso formadas no governo de Getúlio Vargas. E elas definiram as possibilidades de industrialização do século XX. O século XX, para o brasileiro, foi o século do aço, foi o século da indústria, a partir do nosso minério de ferro e a partir da Companhia Siderúrgica Nacional, que começou a fornecer, entende, o aço a preços compatíveis com a realidade brasileira. Subsidiada, mas um subsídio que se transformava rapidamente em benefício para toda a sociedade, através da geração de empregos, através da industrialização. Ora, por que começar? Quer dizer, eu me lembro que o Collor, quando foi eleito, em 2 meses ele anunciou o Programa Nacional de Desestatização. Aquilo não havia sido anunciado à sociedade, não foi discutido com a sociedade, e o parlamento tampouco discutiu e debateu aquele assunto, porque em 2 meses o programa estava aprovado. O maior crime naquele momento foi a Companhia Vale do Rio Doce, porque ela detinha o monopólio, o mapa, né, de todos os minérios brasileiros. Inclusive, Ceci, só uma observação, inclusive a falácia que eles utilizam de dizer que é para diminuir o endividamento público, não diminuiu nada, porque naquele momento a política monetária era absurda, com aquela história de juros de mais de 40%, 45% ao ano, explodiu a dívida interna naquele momento, e além disso, a Vale do Rio Doce pagaram na privatização com créditos podres, dívida que já não tinha como ser cobrada. Então foi uma jogada em que ganharam 3 vezes. Ganhavam nos juros, ganhavam na subavaliação do preço e ganharam pagando com crédito podre, tirando aquilo da praça, que era um mico fora do Brasil, esses títulos da dívida, como nos contou aqui a Maria Lúcia Fattorelli quando aqui esteve. Ainda coloca um 4º ponto, Rômulo, que é a questão da expertise que a Vale tinha em relação a o que explorar e onde explorar em relação aos recursos minerais do país. Isso é a mesma coisa que acontece com a Petrobras hoje em dia na questão do pré-sal. Exatamente, Carlos, muito bem lembrado, porque a Petrobras, até a quebra do monopólio, e a Vale do Rio Doce da mesma forma, como eram empresas estatais, elas acumulavam uma função quase de reguladora, então elas conheciam o inventário dos recursos minerais no Brasil, essas 2 empresas. E isso também foi, o conhecimento do inventário, também deram o mapa da mina para o bandido. Não pode, né, Ceci Juruá? Ceci, você nos ouve? Ou a gente teve algum problema com o sinal? Acredito que está congelada a imagem, está sem o som. Acredito que você está assistindo o Duplo Expresso na manhã dessa sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018. Já tivemos aqui no programa primeiro Maria Eduarda Freire, conversando com a gente sobre a gravíssima questão carcerária no Brasil, que é uma violação grave de direitos humanos. Conversamos na sequência com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o nosso patrono. E, por último, Ceci, você nos ouve? Sim. Voltamos, recuperamos. Falava, estamos concluindo. A imagem está congelada, eu acredito que o sinal esteja com problema, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a imagem, nós vamos continuar ouvindo a sua voz, a sua explanação, mas você possivelmente no celular não está mais vendo nada, deve estar talvez a tela preta, alguma coisa assim, mas nós continuamos ouvindo você, Ceci. Sim. Então nós estamos falando, né, daquela privatização da Vale do Rio Doce,
E o que aconteceu ali foi o seguinte também, entende? A população estava, naquele momento, mobilizada em torno da poupança. Uma das coisas que aconteceu foi que o governo se apropriou da poupança de todo mundo e as pessoas ficaram sem dinheiro. Então, tudo acontecendo. Voltamos ou não? Voltamos. Tudo aquilo acontecia enquanto nós estávamos, não é, preocupados com as nossas finanças pessoais. Em seguida veio o Plano Real, depois saiu o Collor, entrou o Itamar, tivemos algum sossego, alguma paz, porque o Itamar claramente começou a defender os interesses brasileiros. A primeira intervenção foi na indústria automobilística. Só uma observação, foi no governo Itamar, eu concordo com você que houve esse resgate, mas foi no governo Itamar que foi privatizada a Embraer. Você considera que esse processo foi diferente dos demais? Olha, eu considero que já estava encaminhada. Quando houve aquele ponto de partida com o PND e o Congresso aprovou, o processo foi deslanchado. Então, seria muito difícil ao Itamar, naquele momento, voltar atrás. Né? Depois veio com o Fernando Henrique e as pessoas não se deram conta do Plano Real foi, de certa maneira, a desnacionalização da moeda brasileira. Vários dos nossos bons autores e bons economistas, Gustavo Franco, eles confessaram que, com o Plano Real, foi feita uma dolarização disfarçada da economia brasileira, na medida em que a nossa moeda ficou atrelada ao dólar. Aquela URV era o dólar. Inclusive, Ceci, é verdade essa observação, hoje isso é sabido, mas inclusive tão defensor dessa ideia de dolarização branca, de simulado da economia, era o Gustavo Franco, que no momento que a economia estava arrebentada e a moeda teve que ser desvalorizada naquele início do segundo mandato do Fernando Henrique, em janeiro de 1999, ele pediu demissão e saiu do Banco Central porque ele queria continuar dolarizado, Ceci Juruá. Exatamente. O regime monetário que eles haviam dado era de câmbio fixo. Mas para ter uma moeda com câmbio fixado ao dólar, você precisaria de um volume de reserva extraordinário que nós não tínhamos. Então, quando começaram as crises econômicas no México, na Tailândia, que eram aqui para a sociedade brasileira, imediatamente as reservas acabaram, foram obrigados a trocar regime de câmbio flutuante. Mas esse regime de câmbio flutuante também teve vários problemas, porque eu chamei esse modelo suicida, que nós tínhamos entre a indústria ou a inflação. A moeda ficou ancorada ao dólar, ficou dependente das reservas da entrada da dólar ou de outra moeda de divisa, ficou valorizada na maior parte do tempo. Ao nós termos um real valorizado, as nossas fronteiras econômicas eram absolutamente abertas às multinacionais. As grandes empresas exportavam para o mundo. Nós ficamos sem defesa praticamente. Muito difícil. Depois ainda, o Candir, ele criou as vantagens das empresas exportadoras. Isso deu vantagens às empresas estrangeiras que estavam aqui dentro com relação às empresas nacionais. Porque os estrangeiros têm um acesso mais fácil ao mercado internacional. Exportar não é uma questão só de uma rede de associados, de entidades que fazem parte do grupo, de submercado, entende? Uma rede de comércio. Você precisa do apoio dessa rede para ter acesso ao mercado internacional. Ora, as empresas estrangeiras que estavam aqui, ou que vieram a se instalar aqui, elas tinham acesso a essa rede. E as nossas empresas brasileiras não. E as brasileiras, que produziam só para o mercado doméstico, elas não tinham as isenções tributárias fiscais que os exportadores tinham.
Então, nós fomos idiotas, isso é uma idiotice, de certa forma, né? Nós oferecemos vantagem a quem iria liquidar nossas empresas tipicamente brasileiras, fornecedoras do mercado local. Correto. E essa crise de liquidez, Ceci, essa crise de liquidez de não ter dinheiro no mercado interno, o dólar ser supervalorizado impedia também que se buscasse o mercado internacional. Não tinha como lutar contra isso, né? E o mercado não é só uma questão de preço. Quer dizer, quem trabalha com a ideia que o mercado é sempre competitivo, de que existe uma rede comercial que é capaz de acolher os melhores produtores, aqueles que oferecem os melhores preços, está muito enganado. A realidade do mundo não é mais essa. Nós trabalhamos com grandes cartéis, grandes organizações, em geral planetárias, oligopólios, que tem todo um sistema de preferência por seus aliados, por aqueles que fazem parte do grupo. E daí que foi muito interessante a experiência brasileira, porque apesar desta economia muito desfavorável, haviam outros personagens com vantagens, não é, sobre as nossas empresas, vantagens históricas e vantagens de acesso ao mundo globalizado, mercado 100 vezes maior do que o nosso, interfere no custo que temos. Apesar disso, nós tivemos algumas. Penso particularmente nas empreiteiras. Fazia o acompanhamento, faço até hoje o acompanhamento anual. E é impressionante como as nossas empreiteiras, elas assumiram posição de destaque na cena internacional, vencendo concorrência na África, na América Latina e até nos Estados Unidos. Então, elas realmente foram vencedoras neste mercado atual. Aí algo que entende, por que a Lava Jato, esse pânico, essa fúria destrutiva que abateu contra a economia brasileira, que foi dirigida contra ela vai escolher, dentre as empresas nacionais, aquelas que foram vitoriosas, aquelas que são as vencedoras, aquelas que realmente se tornaram campeões nacionais, foram capazes de com sucesso no mercado internacional. Muito bem. Ceci Giroir, eu acho que esse link que você fez ao longo do tempo, por isso que nós estamos falando quão importante é fazer isso, vai encadear a pergunta que eu tenho para você, que eu já tinha inclusive, mas você vê perfeito. Primeiro você observou a questão das privatizações e o resultado desastroso que teve. Inclusive estamos observando aqui ao vivo, que é, por exemplo, a privatização da Petrobras. Você é a segunda convidada hoje com quem nós temos problemas de conexão como resultado dessa privatização que foi feita, em que há uma captura do regulador pelo regulado, e a gente tem a infraestrutura no Brasil, nessas áreas privatizadas, é péssima, a justificativa de melhora técnica não se verificou. Mas eu pergunto o seguinte, a gente tem essa questão da privatização, da entrada, desnacionalização de setores do Brasil nos serviços, como foi, por exemplo, a da Petrobras. Você observou muito bem que a Lava Jato quebrou as joias, novas joias da economia brasileira, que eram as empreiteiras. E a gente sabe que a Lava Jato atende a interesses estrangeiros. Semana passada, né, a gente estava aqui especulando que a gente viu quem está tentando ser candidato no PT, que é o Fernando Haddad, falando que usaria reservas para diminuir o estoque da dívida pública, mas o problema maior sendo a dívida interna. A gente não entendeu como isso se daria, e você especulou que talvez fosse a dolarização da dívida interna, aí caminhando para isso que você fala, que foi aquela tentativa no Plano Real de dolarização da economia. Olhando já depois, quando saiu o programa do PT, saiu na sexta-feira passada, o programa feito pelo Haddad, eles chamam de programa Lula, mas é o programa Fernando Haddad. O programa fala em retomada do investimento em infraestrutura
através de concessões e parcerias público-privadas. A gente sabe que até aqui, concessões e parcerias público-privadas no Brasil ficavam para as empreiteiras nacionais, essas que você observava aí, que você também concluiu que estão falidas, quebradas pelo Lava Jato. Então, quando se fala em concessão e parceria público-privada nesse momento econômico do Brasil, da infraestrutura para a retomada de investimentos nesse setor, isso necessariamente se traduz, é um eufemismo, para desnacionalização em massa da infraestrutura brasileira. Eu queria perguntar para você a sua visão sobre se essa leitura você concorda, e mais do que isso, eu queria que você comentasse, Ceci, de um ponto de vista da economia, o problema de você desnacionalizar setores de serviços, como é a infraestrutura e como foi a telefonia, em que você não gera divisas com exportações, mas você pega toda aquela receita em reais e tem que converter todo ano para bilhões de dólares e exportar esses lucros de volta para a matriz. Então, causando um problema para a nossa balança de pagamentos perpétuo, Ceci Giroir. Olha, esse é o fenômeno que nosso grande escritor Galeano chamou as veias abertas da América Latina. Na verdade, nós caímos nessa armadilha. Existem 3 áreas que não se deveria privatizar nunca, porque elas são o que nós chamamos de condições gerais da produção de mercadorias. Todas as empresas precisam de moeda e crédito, energia, transportes e comunicações. Quem controla essas 3 áreas tem possibilidade, tem o poder de controlar o restante da economia. Então, nós não poderíamos jamais, um país grande como o Brasil, 200 milhões de habitantes, território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma responsabilidade imensa, a liderança da América do Sul, nós não deveríamos jamais privatizar essas 3 áreas e muito menos desnacionalizar. Na verdade, quando desnacionalizamos energia, transportes e comunicações, indexamos a moeda a uma moeda estrangeira, uma moeda de divisa, em um país que é o centro do império, é capaz, inclusive, de moeda podre, é moeda sem lastro. Então, o dólar que entra aqui, compra tudo que é nosso, é um dólar de papel, entende? Ele não teve lastro, ele não tem limites, ele é emitido no limite das necessidades do país imperial. Então, nós vamos, pouco a pouco, perdendo o controle sobre o comando da economia nacional. Isso é que eu acredito está realmente é a causa principal, a causa última do conflito. Foi possível dar esse ponto de uma maneira tão simples, porque nós permitimos uma desnacionalização em massa da economia, mas também das leis do aparato jurídico. Há acordos que foram assinados na década de 90, que vêm sendo assinados, ligando nossos órgãos de segurança e de controle jurídico, sistema jurídico, a órgãos de um outro país, sem que se analise as possibilidades de sucesso. Porque Estados Unidos e Brasil, eu pego os Estados Unidos como exemplo, nós sabemos que não é o único país imperial, existe a Holanda, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, todos eles estão aqui historicamente há muito tempo, né? Nós sabemos que é uma cultura muito diferente entre eles e os brasileiros. Sabemos também que as nossas necessidades são diferentes. O nosso grau de desenvolvimento material é diferente, a nossa cultura é diferente. Então, foi lamentável. E eu acredito que a população fica meio desnorteada com tudo isso. Porque, na verdade, o que nós acabamos em maio de 2016, além da perda material, agora nós estamos vendo, atinge Petrobras, atinge Embraer, o top da tecnologia moderna, uma grande realização nossa. Mas, além disso, nós temos também a questão da democracia. Hoje, olhando, retrocedendo um pouco e analisando o governo Dilma, nós temos certeza de que aquele período foi um período
Foi uma grande festa democrática que nós vivenciamos ali. Nenhum outro período da nossa história, no século XX, nós tivemos 14, 15 anos de tanta liberdade, de tanta democracia, e até excessiva, eu acho. Nós somos absolutamente permissivos com os estrangeiros. Você veja, até os postos de Estado. Nós tivemos, até a saída do Meirelles, nós tínhamos um ministro da Fazenda que era binacional, americano e brasileiro. Um presidente do Banco Central que era binacional, israelense e brasileiro. Nascido fora do Brasil, inclusive. E o presidente do Congresso, Eduardo Cunha, também tinha dupla nacionalidade. Ele tem um passaporte italiano. Olha, para não dizer que eu não falei disso. Ceci, mas aí ele realmente tinha o passaporte italiano, mas o domicílio fiscal dele oficial era no Brasil, mas o domicílio fiscal de fato era aqui na Suíça, que é onde eu moro, né? O oculto estava aqui, Ceci. E até a Dilma, eu acho que a Dilma deve ter um passaporte búlgaro. Ela nasceu na Bulgária, né? E a família de lá. Quer dizer, isso tudo eu acho importante. Ela nasceu no Brasil, mas o pai era búlgaro, sem razão. Ela deve ter passaporte búlgaro também. Quer dizer, isso é um excesso de permissividade. Nós estamos esquecendo da Procuradora-Geral da República, hein? Muito bem lembrado, Carlos Kleber. Você sabe que a Procuradora-Geral da República é essa que leva à frente hoje em dia os anseios da Lava Jato, que atua contra o interesse nacional, como você muito bem demonstrou. Ela é casada com um americano, os filhos dela, os dois, moram e estudam nos Estados Unidos, mas o marido dela é algo curioso, que nós já observamos aqui, inclusive publicamos 2 artigos sobre isso, Ceci, que ele tem formação ele é muito qualificado, ele é formado, tem graduação em Tecnologia da Informação, e ele tem mestrado em Harvard, em administração, lá aquela escola em que o Mangabeira Unger faz recrutamento, digamos assim. E ele veio para o Brasil, casou com a Raquel Dodge. Ele é invisível, é impossível achar uma imagem dele no Google. E normalmente o Google esconde a imagem das pessoas, ainda mais uma casada com uma autoridade, a pedido, em geral, de agências de inteligência americana. E ele, olha que curioso, Ceci, ele mesmo tendo esse currículo invejável, graduação em Tecnologia da Informação, mestrado em Harvard, lá aquela escola onde o Mangabeira Unger faz recrutamento, e vindo ao Brasil, dando aula, tendo emprego de tempo integral, na escola que educa a fina flor da elite brasiliense do poder. Inclusive o filho do Michel Temer e o filho do Romero Jucá são educados nessa escola em que ele trabalha, ele acho que é coordenador acadêmico, algo dessa natureza. Mas ele, além disso, é casado com alguém que tem um salário fenomenal, que é a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República. Mas mesmo assim, Ceci, ocupado, com essa qualificação toda, e tendo uma mulher que ganha muito bem, ele sente a necessidade, Ceci Juruá, de dar aula particular de inglês há 20 anos em Brasília para autoridades, apenas para VIPs. Lá ele faz encontros semanais para dar aula de inglês. Ele tem esse hábito, assim, quase um diletantismo de dar aula particular de inglês, mas só para VIPs, só para autoridades, Ceci Juruá. Professor de línguas, de língua inglesa. Quer dizer, tudo isso, eu acho que nós temos que pensar. Eu sou contra qualquer xenofobia, não devemos perseguir, mas precisamos proteger o que é nosso. Quer dizer, cargos de Estado, por exemplo, eu acho que têm que ser reservados para não só brasileiro nato, mas exclusivamente brasileiro. Por quê? Porque o Estado é um local de defesa da pátria e de defesa do povo brasileiro. Quem tem dupla pátria, facilmente vai defender esses brasileiros numa mesa de negociação. Então, eu acho que nós temos uma tarefa grande na frente, em matéria de resistência. Nós vamos ter que recuperar isso. Hoje não está sendo recuperado. Se você olhar tranquilidade esse processo, é o patrimônio de 4 gerações de brasileiros que está sendo roubado. E a Petrobras, que é a nossa grande tarefa do século XX, Vale do Rio Doce, a industrialização, nós estamos ameaçados, nós estamos com o risco de perder a maior parte da nossa indústria, daquilo que é mais importante,
aquilo que representa a constatação dos avanços tecnológicos tidos até agora. Muito então, bem. Isso é muito, porque o futuro não poderá ser nem agradável, nem pacífico, e o ambiente que estão sendo desenhados hoje. Muito bem, Ceci Joroá. Eu acredito que essa reflexão que você traz, com esse resgate histórico, explicando como nós chegamos até aqui, é relevantíssimo para esse período pré-eleitoral, ainda mais quando nós estamos lutando, Ceci Joroá, é a bandeira aqui do Duplo Expresso, para garantir a única candidatura aí colocada que não vai dar sequência a essa rota que você veio descrevendo aí, que começou desde os anos 80, de desnacionalização da economia. É a única, porque até o que estão querendo substituir, né, o substituto dele tentando se colocar, nós estamos falando nomeadamente do presidente Lula, essa é a candidatura que, pelo que fez, defende os interesses nacionais, nacionalistas, mas o que estão tentando impor como substituto no PT, o Fernando Haddad, é esse que fala em possivelmente dolarizar a dívida interna, é esse que fala em desnacionalizar a infraestrutura brasileira. Então nós estamos lutando para que no dia 15 a candidatura do presidente Lula seja confirmada e lutaremos para imposição, para derrotar esse golpe na urna com a cidadania popular, a cidadania brasileira podendo se fazer ouvir e votar no candidato que eles querem e não por um que está... o programa econômico é igual o dos outros, mas ele é moderninho, faz ciclovia, né, fala com os LGBTs, fala com as minorias, bota diversidade no seu gabinete, mas o receituário econômico é o mesmo que nós vimos tendo até aqui, Ceci Joroá. Exatamente, Romulo. Concordo plenamente com você. Sabemos que essa tarefa vai ser difícil, né? Estamos prontos, eu confio no povo brasileiro, uma capacidade muito grande. Nós observamos que o povo tem muito bom senso. Apesar da mídia, apesar do sistema, sabe quem está do seu lado. Estará conosco na defesa dos nacionais. Acabamos? Acabamos muito bem. Não acabamos, nós só vamos parar, talvez, mas acabar nunca. Depois dessa fala aí nos motivando, Ceci Joroá, para a luta que continua até o registro da candidatura do presidente Lula e além, o processo político brasileiro vai se agudizar agora, não necessariamente eleição, a eleição é uma fase do processo político que a gente está vivendo, da sua agudização. Então vamos continuar. Muito obrigado por trazer esse resgate histórico para ajudar a nossa reflexão e para nos motivar mais ainda a sermos combativos aí, continuar na trincheira até a vitória final. Ceci Joroá, muito obrigado, boa sexta-feira para você e bom fim de semana. Muito obrigada, igualmente. Bom final de semana para todos vocês.